Ele achou que estava comprando um lote qualquer, mas descobriu um segredo enterrado. Quando Carlos comprou aquele pequeno lote afastado, tudo o que ele queria era paz. Longe da cidade, longe das lembranças que ainda doíam. Mas bastou o primeiro golpe da enxada para perceber que aquele chão escondia algo que não queria ser encontrado. Cada ruído, cada marca antiga na terra parecia sussurrar o passado que alguém tentou enterrar para sempre. E o que ele encontrou ali mudou tudo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui de qual cidade e estado do Brasil você está assistindo. Porque o que está prestes a ser revelado vai te arrepiar. Carlos não lembrava exatamente quando o barulho da cidade começou a sufocar. Talvez tivesse sido aos poucos, como uma infiltração silenciosa, até o dia em que tudo o que ele queria era silêncio. Depois de anos preso em um emprego que não o fazia feliz, vivendo entre buzinas, prédios e lembranças que preferia esquecer, ele decidiu que precisava fugir. Não de alguém, mas de si mesmo. Foi numa manhã nublada de terça-feira que ele encontrou o anúncio. Lote em área rural, preço abaixo do mercado, terreno calmo, ótimo para recomeçar. Era quase simbólico. Um recomeço. Um pedaço de terra que prometia paz. O corretor parecia apressado em se livrar do negócio, o que só aumentou a sensação de oportunidade. Em poucos dias, a papelada estava assinada. Carlos mal acreditava que aquele pedaço de chão agora era dele. Quando chegou lá pela primeira vez, sentiu algo que não sabia explicar. O vento soprava devagar, fazendo a vegetação rasteira balançar como se o lugar respirasse. Havia um silêncio pesado, o tipo de silêncio que parece observar. Ele estacionou o carro na beira do terreno, desceu e caminhou até o centro. O chão estava irregular, com partes endurecidas e outras macias demais, como se alguém tivesse mexido ali há pouco tempo. Mas tudo parecia velho, parado no tempo. Carlos respirou fundo. Aquela era sua nova vida, uma vida simples, longe do caos, longe das memórias que ainda o perseguiam, a perda da esposa, o casamento desfeito, as brigas, a solidão. Ali, ele pensava, poderia se reconstruir. Nos primeiros dias, começou a limpar o mato alto com uma enxada emprestada. Trabalhava o dia inteiro, o suor descendo pelo rosto, as mãos cheias de calos, mas algo dentro dele se acalmava. A cada pedaço de terra limpa, sentia que uma parte do seu passado também era varrida dali. Mas logo as coisas começaram a mudar. Numa tarde quente, enquanto removia uma pedra grande, percebeu uma marca estranha no chão. Uma pequena área onde a terra parecia ter sido revirada. Curioso, pegou a enxada e começou a cavar. A poucos centímetros de profundidade, o metal da enxada tocou algo duro. Parecia madeira. Ele se ajoelhou, retirou a terra com as mãos e revelou o que parecia ser um pedaço de caixa, ou talvez o resto de uma velha estrutura. Quando tentou puxar, a madeira se desfez em pó. Um cheiro de umidade antiga tomou o ar. Dentro do buraco, algo brilhou sob o barro. Uma correntinha dourada, delicada, com um pequeno pingente em forma de estrela. Carlos segurou o objeto por um instante. Parecia uma joia infantil. O coração acelerou. Aquilo poderia ser apenas lixo antigo, mas havia algo inquietante, como se tivesse desenterrado uma lembrança que não era dele. Nos dias seguintes, começou a encontrar mais coisas. Um sapato pequeno, já desfeito pelo tempo. Um pedaço de tecido com desenhos coloridos, talvez de um vestido infantil. E o mais estranho de tudo, uma fotografia amarelada, rasgada nas bordas, mostrando uma mulher e uma criança sorrindo em frente a uma casa que lembrava muito aquela região. Carlos guardou tudo em uma caixa de sapato. Dizia a si mesmo que era apenas curiosidade, mas sabia que estava obcecado. À noite, ficava olhando os objetos, tentando imaginar quem eram aquelas pessoas. Foi então que decidiu perguntar aos vizinhos.
ou ao que se podia chamar de vizinhos. A propriedade mais próxima ficava a uns 600 metros dali. Uma casinha simples de madeira onde morava um senhor de aparência cansada, seu Joaquim. "Boa tarde, seu Joaquim", disse Carlos, tentando parecer casual. "O senhor mora aqui há muito tempo?" "Tempo demais", respondeu o velho, com um sorriso sem dentes. "Desde antes de nascer cabelo branco." Carlos explicou que tinha comprado o lote e que estava limpando o terreno. Quando mencionou os objetos encontrados, o semblante de seu Joaquim mudou. O sorriso desapareceu. "Melhor não mexer muito na terra por aí, moço", disse, olhando para o chão. "Tem coisa que é melhor ficar quieta." Carlos insistiu, mas o velho se fechou. Disse apenas que, muitos anos atrás, aquela área pertencia a uma família boa, gente simples, até o dia em que parou no meio da frase. "Coisa velha, moço, deixa pra lá." Aquela resposta só aumentou a curiosidade. À noite, o vento soprava mais forte. As janelas da pequena casa que Carlos havia improvisado batiam sozinhas e um som estranho vinha do lado de fora, como se alguém pisasse nas folhas secas. Ele tentava ignorar, mas a sensação de estar sendo observado o acompanhava mesmo dentro do quarto. Um dia, decidiu continuar cavando onde havia parado. Dessa vez, mais fundo. A terra parecia diferente, mais escura, mais compacta. A cada pá que tirava, o cheiro de umidade aumentava. De repente, encontrou algo diferente. Uma pequena caixa de metal coberta por ferrugem. O coração disparou. Limpou com as mãos trêmulas e percebeu que havia uma trava na frente. Tentou abrir, mas estava emperrada. Levou a caixa para dentro e passou quase uma hora tentando destravar o fecho. Quando finalmente conseguiu, dentro havia papéis embolorados e um pequeno caderno de capa azul. O diário. As páginas estavam manchadas, algumas ilegíveis, mas o que dava para ler o deixou sem fôlego. Eram anotações de uma mulher chamada Helena, datadas de quase 40 anos atrás. Ela escrevia sobre o marido, Antônio, e o filho pequeno, Pedro. As primeiras páginas pareciam normais. Falavam da vida simples no campo, dos dias de sol, da colheita, da felicidade em família. Mas conforme avançava, o tom mudava. "Ele anda estranho", dizia uma das frases. "Fala com gente que eu não vejo. Fica sumido à noite. Acho que está escondendo algo." Carlos virou mais algumas páginas. O pequeno Pedro acordou chorando. Disse que ouviu vozes chamando por ele lá fora. Antônio não acredita, mas eu ouvi também. O coração de Carlos batia rápido. Ele sentia o ar mais pesado, como se a própria casa estivesse escutando. No fim do diário, a escrita se tornava confusa, tremida. "Se algo acontecer comigo, que alguém encontre isso. Não foi acidente, eles estão enterrados aqui." Carlos fechou o caderno sem ar. As palavras "eles estão enterrados aqui" pareciam ecoar dentro da cabeça. O vento lá fora soprou forte, como um aviso. Naquela noite não conseguiu dormir. Deitado, ouvia passos. O chão estalava. Em certo momento teve a impressão de ver uma sombra parada na porta do quarto. Quando acendeu a luz, não havia nada. No dia seguinte, voltou até seu Joaquim, decidido a entender tudo. O velho hesitou, mas quando Carlos mostrou o diário, empalideceu. "Eu sabia que um dia alguém ia achar isso", disse baixinho. "Essa história é pesada, moço." Ele contou que Helena e Antônio viviam ali há muito tempo. Gente boa, trabalhadora. Um dia, o menino Pedro desapareceu. A mãe ficou desesperada, disse que o marido tinha culpa. Ninguém acreditou. Poucos dias depois, Helena também sumiu. O caso foi abafado e o terreno ficou abandonado desde então. "A polícia nunca achou nada", concluiu o velho. "Mas quem morou aqui depois não ficou muito tempo." Carlos voltou para casa em silêncio. A cada passo, sentia que o chão sob seus pés o observava.
À medida que se aproximava do ponto onde cavara, o ar parecia mais frio. O vento soprava de um jeito estranho, como se sussurrasse o nome de alguém. Ele pensou em parar. Pensou em vender o terreno, sumir dali. Mas algo dentro dele, uma mistura de medo e necessidade, o empurrava a continuar. Não era apenas curiosidade, era como se o lugar pedisse para ser ouvido. No fim da tarde, pegou a enxada e voltou a cavar, exatamente onde encontrara o diário. O sol começava a se pôr e o céu tomava um tom alaranjado. O som metálico da enxada batendo na terra ecoava no ar. De repente, o solo cedeu. Carlos se desequilibrou e caiu de joelhos. O buraco agora era mais fundo e o brilho de algo metálico apareceu entre os torrões. Ele afastou a terra com as mãos, suando frio. Era uma caixa, menor que a anterior, mas muito mais pesada. Tentou levantá-la, mas estava presa. Cavou ao redor até conseguir soltar. O coração batia no peito como um tambor. Levou a caixa para dentro, limpou a superfície e percebeu que estava lacrada. Enquanto olhava aquele objeto coberto de ferrugem, um trovão distante cortou o silêncio. O vento levantou poeira. E por um instante, Carlos teve certeza de ter ouvido uma voz, fraca, distante, vinda da terra, chamando seu nome. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, com as mãos trêmulas, encostou o pé de cabra na tampa da caixa. O estalo do metal ecoou pela casa e, naquele momento, algo dentro dele sabia. O que quer que estivesse prestes a descobrir, mudaria tudo. O pé de cabra rangeu mais uma vez e a tampa cedeu com um gemido metálico que fez o ar da casa vibrar. Carlos prendeu a respiração. Por um segundo, não viu nada. Só escuridão e cheiro de ferrugem antiga. Depois, quando aproximou a lanterna, a luz derramou-se sobre o interior da caixa e o mundo ficou menor. Dentro havia um embrulho de tecido grosso, escurecido pelo tempo, amarrado com um fio de arame. Ao lado, um maço de papéis presos por uma fita desbotada e algo que brilhava. Um anel simples de ouro, com as iniciais KDA gravadas por dentro. Helena e Antônio. Carlos estendeu a mão devagar, como se qualquer movimento mais brusco pudesse acordar o passado. Desatou o arame, puxou o tecido com cuidado e sentiu um peso leve, mas definitivo, repousar nas palmas. Não precisava abrir para saber. A forma, o tamanho, o silêncio do que não respira. Eram pequenos ossos envoltos em pano, como quem guarda um segredo com medo de que o vento escute. A garganta fechou. Ele apoiou-se na mesa para não cair. Ficou muito tempo ali, imóvel, ouvindo o próprio coração bater como o relógio de uma casa vazia. Depois, com mãos trêmulas, tocou os papéis. Eram cartas. A primeira, escrita numa caligrafia firme e sofrida, trazia a data de 38 anos atrás. "Se alguém encontrar isto, peço que acredite no que vou dizer", começava. "Eu não posso voltar no tempo, mas posso impedir que a mentira morra comigo. O que enterramos hoje não foi apenas um corpo, foi a verdade." Carlos passou as páginas com cuidado. Quanto mais lia, mais o rosto de Helena se erguia das palavras, como se ela estivesse sentada ao lado dele, contando o que não lhe deixaram dizer. Havia nelas um medo que não gritava, mas também uma coragem que tentava viver. Helena falava de sumiços do marido, de conversas sussurradas com homens de fora, de dívidas que cresceram como erva daninha. E, por fim, de um dia em que o pequeno Pedro adoeceu de repente, febre alta, delírio, e Antônio, ao invés de buscar ajuda, trancou a casa e guardou uma caixa de madeira no alto do armário, a mesma caixa que Carlos encontrara antes, agora vazia de tudo, menos de história. Eu ouvi a discussão no quintal, dizia uma carta mais curta, manchada, talvez por lágrimas. Eles falavam do dinheiro, do erro, de como as coisas tinham saído do controle. Quando voltei para o quarto, Pedro já não chorava. O silêncio era um poço.
Carlos fechou os olhos. Sentiu o mundo girar um pouco. A terra parecia respirar do lado de fora. Ele virou mais uma página e encontrou a última carta, escrita às pressas, com letras tortas, como se a mão não obedecesse mais à urgência do coração. Se isto chegar às mãos de alguém honesto, que saiba. Meu marido não me deixou escolher. Disse que a cidade não ia entender que tudo foi um acidente, que foi melhor assim para todos. Eu quis gritar, eu quis correr com Pedro no colo, mas o medo me prendeu. Guardei o que sobrou dele, escondi onde pude, rezei para que um dia alguém escavasse a verdade. Se eu sumir, não acreditem quando disserem que fugi. Uma mãe não foge do filho. Uma mãe, quando desaparece, foi porque não a deixaram ficar. A sala ficou menor ainda. Carlos baixou a carta com cuidado e olhou de novo para o embrulho. Um vento passou por baixo da porta, trazendo poeira e um cheiro de terra molhada, embora o céu estivesse limpo. Ele fechou a caixa, como quem fecha os olhos de alguém querido, e ficou olhando para o anel de ouro. Um anel de promessas, agora testemunha. O telefone pesava no bolso. Ele sabia o que precisava fazer, mas também sabia que, a partir do momento em que ligasse, aquela paz falsa que o terreno prometera seria desmontada. O silêncio deixaria de ser dele. Ainda assim, pegou o aparelho e discou para a delegacia do distrito. Falou pouco, mas o suficiente para que mandassem uma viatura. Enquanto esperava, foi até o buraco do lado de fora. A tarde caía devagar, tingindo tudo com o amarelo oblíquo de um sol cansado. O chão ainda guardava a marca recente da escavação. Carlos ficou parado ali, prendendo as mãos atrás da cabeça, respirando como quem sobe um morro. Pensou em sua própria história, nos dias em que a dor parecia um quarto sem porta, na sensação de que tudo o que tocava virava ruína. E percebeu pela primeira vez que o terreno talvez não tivesse sido um erro. Às vezes é o lugar que nos encontra, não o contrário. O carro da polícia chegou enquanto o céu passava do alaranjado ao lilás. Desceram 2 agentes, um mais jovem, de olhar atento, e uma investigadora de meia idade, expressão séria e voz que não pedia licença para existir. Ela se apresentou como Inspetora Mariana. Carlos os conduziu até a sala e mostrou a caixa. Mostrou as cartas. Mostrou a primeira caixa e a fotografia da mulher e do menino sorrindo em frente à antiga casa. Mariana não fez perguntas desnecessárias. Recolheu tudo com cuidado, como quem mexe em flores secas que ainda exalam perfume. Pediu que ninguém tocasse mais em nada até o perito chegar. O jovem agente, Rafael, ficou do lado de fora, tirando fotos do buraco, medindo distâncias, anotando detalhes que pareciam inúteis até alguém precisar deles. "Faz quanto tempo o senhor comprou o lote?" perguntou Mariana, sem levantar os olhos da carta. "Pouco, dias. Eu achei isso cavando. Eu só queria limpar o terreno." Ela assentiu, como quem entende que a vida às vezes resolve o que a justiça não conseguiu. Quando o perito chegou à noite, já tinha subido. Lanternas cortavam a escuridão em losangos de luz. Tiraram amostras da terra, embalaram os ossos embrulhados, recolheram as cartas, o anel, a fotografia, a correntinha de estrela. Tudo que a narrativa do lugar podia oferecer foi catalogado. Cada gesto parecia um ritual. Não era só um caso. Era um luto que nunca tinha sido permitido. "Sabe algo sobre a família?" perguntou Carlos de volta à sala, enquanto Mariana guardava a última embalagem. "O nome me diz alguma coisa", ela respondeu. "Houve um procedimento arquivado nos anos 80. Menino desaparecido, mãe que some depois, pai que se muda sem rumo claro, o tipo de história que a burocracia engole e o tempo engasga. Eu vou puxar o arquivo. Talvez a gente finalmente respire." Na manhã seguinte, a notícia já corria entre as poucas casas próximas. Seu Joaquim apareceu na cerca, o chapéu amassado nas mãos, como se tirá-lo fosse a única forma de respeito que conhecia.
Os olhos dele, cansados de saber demais, procuraram os de Carlos. Eu avisei que tinha coisa que é melhor não mexer, disse, sem violência. Mas talvez agora tenha sido certo mexer. Carlos assentiu. Não havia como discordar. O dia brilhou fraco, como quem acorda depois de noite difícil. A equipe forense voltou com mais equipamentos. Abriram uma escavação controlada no ponto onde os objetos haviam sido encontrados. Não demorou para que o perito chamasse Mariana, a voz firme, tentando não tremer. Havia mais restos ali, pequenos, fragmentados, misturados à terra. O tempo tinha mastigado o corpo de um menino. E mais adiante, em outra profundidade, pedaços que, depois de limpos, mostrariam ser de um adulto, uma mulher. A verdade, quando sobe, vem inteira. Mariana passou o dia falando com o fórum, pedindo acesso ao arquivo antigo, ligando para alguém em uma cidade vizinha que lembrava de ter atendido uma Helena no posto de saúde nas décadas passadas. Aos poucos, os fios soltos do passado começaram a se entrelaçar. Descobriram que Antônio havia deixado a região de forma abrupta, vendido barato o que podia, sumido em trabalhos temporários pelo interior. Nunca mais constava como residente fixo. Em uma gaveta esquecida do cartório, um papel de compra e venda trazia a assinatura dele, trêmula, como quem assina olhando por cima do ombro. À noite, Carlos ficou sozinho no terreno, porque havia pedido. Precisava ouvir o lugar, sem o zumbido de motores, sem vozes técnicas que lembram o presente. Caminhou até o ponto da escavação coberto por lonas, ficou parado, sentindo o vento cruzar o espaço. O mesmo vento que dias antes parecia sussurrar, agora passava leve, como quem agradece. Por um instante, o silêncio que sempre o incomodara se tornou um amigo sentado ao lado. Não disse nada. Não precisava. No terceiro dia, Mariana apareceu com uma pasta de couro e um olhar que misturava exaustão e conquista. Achamos Antônio, disse sem rodeios. Não onde eu esperava. Ele morreu há 6 anos, num hospital público, sem família, sob outro sobrenome. O passado costuma esconder, mas não apaga. O que podemos fazer agora é dar nome ao que não teve, dar voz ao que calaram. Carlos sentiu uma ponta de decepção pelo destino não oferecer uma figura a ser confrontada, mas também sentiu alívio. O mal, às vezes, não tem rosto para que a justiça não vire vingança. Mariana continuou. Vamos solicitar a exumação formal, o laudo antropológico, tudo pelo rito. As cartas ajudam muito e tem mais. Um recibo antigo de um empréstimo irregular. Um nome apareceu. Walter Simões, fornecedor de agrotóxicos, gente sabida por aqui. Talvez tenha sido ele quem pressionou Antônio. Talvez estivesse na noite errada, do lado errado. Isso também precisa de luz. Com o avanço do caso, algumas pessoas começaram a surgir como gafanhotos que o cheiro do fogo chama. Uma senhora disse que era prima de Helena, que lembrava dela como um doce, que tinha sumido sem se despedir. Um homem mais novo, dono de um armazém, confessou envergonhado que o pai comentava o caso em voz baixa, como quem reza um pecado. Nada era prova por si só, mas tudo somado dizia o suficiente. Havia, naquela terra, uma história que a cidade escolhera não encarar. Carlos se ofereceu para manter o terreno como estava, sem mexer em nada, até que o processo terminasse. Mariana agradeceu. A prefeitura cogitou lacrar a área, mas decidiu que a própria presença dele ali, respeitosa, fazia parte da reparação. Afinal, quem encontra a verdade também passa a ser guardador dela. No silêncio da sua noite, Carlos abriu o diário de Helena outra vez. Reler doeu menos, não porque a tragédia tivesse diminuído, mas porque agora as palavras sabiam que estavam a caminho do seu lugar, o de serem escutadas. Ele deixou o diário sobre a mesa ao lado da correntinha de estrela, do anel e da fotografia. 3 objetos que, por si, já eram um altar.
Dias depois, a cidade organizou uma pequena cerimônia. Nada oficial demais para não engessar o luto, mas suficientemente pública para que a memória não se escondesse. Um padre local falou de descanso. Uma professora lembrou que a história também educa. Mariana, com voz baixa, agradeceu a coragem que às vezes chega em forma de enxada. Seu Joaquim, chapéu na mão, disse que agora ia dormir melhor. E Carlos, sem planejar, deu um passo à frente. Eu vim para cá atrás de silêncio, começou. Achei a voz de quem nunca foi escutado. Eu não mereço aplauso por cavar o chão, porque a terra já gritava. Só agradeço por ter sido ouvido a tempo. Prometo cuidar desse lugar, não como quem guarda um segredo, mas como quem guarda um nome. O ar parecia mais leve. Uma leve brisa passou, balançando as fitas que o pessoal da perícia usara para demarcar. Houve quem dissesse que sentiu um cheiro de doce de leite, desses que a avó fazia. Talvez tenha sido só imaginação, talvez não. Com a conclusão dos laudos, confirmou-se o que o coração de todos já sabia. Os restos eram de uma criança e de uma mulher, compatíveis com as idades de Pedro e Helena à época do desaparecimento. O Ministério Público reabriu o caso, dessa vez para fins de reconhecimento oficial e reparação simbólica. O nome de Helena foi limpo. O de Pedro, gravado num pequeno marco, plantado ao lado de uma muda de ipê amarelo que a escola municipal doou. Quando a árvore crescesse, lembrariam, primavera após primavera, que a beleza pode florescer mesmo onde houve medo. Quanto a Carlos, a vida não virou um conto perfeito. Nenhuma vida vira. Mas aos poucos, ele foi erguendo uma pequena casa, não para apagar a antiga, e sim para conviver com ela. Conservou um espaço no terreno, cercado por madeira clara, onde deixou um banco debaixo do ipê. Às tardes, sentava-se ali com um caderno. Escrevia pouco, observava muito. A cidade começou a visitá-lo, não como curiosos, mas como vizinhos. Levavam bolo, histórias, perguntas miúdas. A solidão dele, que um dia foi grito, virou conversa. Num fim de tarde, quando o céu parecia uma manta de algodão, a inspetora Mariana apareceu mais uma vez. Estava sem pastas, sem prazos, apenas com o corpo que respira quando a missão desacelera. Vim ver o ipê, disse sorrindo, e agradecer de novo. Eu que agradeço, respondeu Carlos. A gente costuma achar que verdade dói. Dói mesmo. Mas dói menos do que o que vem quando a gente finge que não existe. Ela assentiu. Ficaram um tempo em silêncio, olhando as folhas novas que começavam a despontar. Então, Mariana tirou do bolso um envelope plástico. Trouxe uma cópia das cartas. As originais vão para o arquivo, para ficarem preservadas. Isto é seu, se quiser. Não por posse, por cuidado. Carlos pegou o envelope como quem recebe um recém-nascido. O coração bateu numa cadência doce. Guardou-o sobre a mesa de madeira, ao lado dos outros objetos. Tinha aprendido que aquilo não era um relicário mórbido, e sim um lugar de memória. Naquela noite, o vento que varou a casa já não tinha dentes. Carlos acendeu uma vela no parapeito da janela, sem religião exata, apenas um gesto. Observou a chama dançar com a brisa e se lembrou da primeira vez em que pisou ali, quando o silêncio parecia vigiar. Riu sozinho, curto, um riso de quem sobreviveu a si mesmo, e cochichou para ninguém e para todos. Obrigado por me escolherem. Houve então um instante em que tudo ficou muito quieto, como na pausa antes de uma música começar. Carlos sentiu a presença que um dia o assustara. Não era fantasma, era memória. Fechou os olhos e imaginou Helena, de mãos dadas com o pequeno Pedro, atravessando o quintal como quem atravessa uma ponte. Não olhou para trás para não quebrar o encanto. A vela continuou acesa, teimosa e mansa. Meses depois, o ipê floresceu pela primeira vez. O amarelo,
vivo como um grito feliz, derramou-se sobre o chão que um dia escondeu o que ninguém queria ver. Crianças da escola vieram em excursão, guiadas por uma professora que contava a história não como tragédia, mas como lição de coragem. Carlos falou pouco. Aprendera que as palavras, quando chegam, precisam de campo aberto para correr. À noite, sentado no banco, ele abriu o caderno e escreveu: "A gente cava a terra para plantar, mas às vezes cava para colher. Colhe nome, colhe verdade, colhe paz." Fechou o caderno, encostou as costas no tronco do ipê e deixou que o barulho leve das folhas substituísse qualquer pensamento. Não houve final grandioso, porque a vida não precisa dele para ser inteira. Houve continuidade. Houve vizinhos que passaram a acenar quando a estrada de terra levantava poeira. Houve café coado no fogão a lenha, servido em caneca de esmalte para quem aparecia com as mãos cheias de curiosidade e respeito. Houve dias de chuva em que a água batia no telhado e Carlos pensava nas antigas escavações, agora cobertas por grama nova. Houve, finalmente, um silêncio que não pesava. O tipo de silêncio que cabe no peito. Aos domingos, ele limpava a correntinha de estrela com um pano macio, como se pudesse devolver brilho aos dias que faltaram. O anel de HA ficava numa caixinha de madeira na prateleira da sala. A fotografia, em moldura simples, repousava sobre a mesa de frente para a janela, como se Helena e Pedro pudessem ver o ipê florescer. E quando alguém perguntava por que ele não vendia o terreno, agora que estava tudo resolvido, Carlos sorria com os olhos. "Porque aqui não é mais só meu", respondia. "Aqui mora a história, e quando a história encontra casa, a gente cuida da casa." Às vezes, ao cair da tarde, o vento que vinha do campo levantava um cheiro de terra quente que se misturava com o perfume das flores de ipê. Carlos inspirava fundo, deixava o ar fazer morada e pensava em como tudo começara com uma busca por paz e um anúncio barato. A vida caprichosa lhe dera um trabalho de cuidador, não de plantas apenas, mas de memórias. E nesse ofício ele se reencontrou. Não houve mais vozes na madrugada, nem sombras paradas no batente da porta. Se havia presenças, eram as de quem enfim pôde seguir. O terreno, antes tenso como um punho, agora repousava aberto como uma palma. E quando a lua rasava a copa do ipê, espalhando prata sobre o quintal, Carlos tinha a impressão de ver, por um segundo, um menino correndo entre as flores, rindo com um riso que a terra não conseguiu calar. Ele não tentava captar, deixava passar, como se as coisas belas precisassem do gesto de não fechar a mão. A caixa pesada de metal, vazia de segredos, ficou guardada na varanda, reaproveitada como vaso de samambaias. Não por ironia, por redenção. O que um dia foi cofre de silêncio agora segurava verde. E no fim das contas, talvez seja isso que a verdade faz quando encontra lugar. Rende flores onde antes havia ferrugem. No último parágrafo do diário de Helena, aquele que as mãos do tempo quase comeram, havia uma linha que certa vez Mariana leu em voz alta para ele. "Se um dia alguém escutar, que saiba, eu não temi a noite, eu temi o esquecimento." Carlos fechou o diário e olhou para o ipê amarelo, aceso como um sol terrestre. Sorriu sem barulho e respondeu, apenas com o pensamento: "Nós escutamos e não vamos esquecer." A terra, satisfeita, ficou em paz, e Carlos finalmente também. O sol já começava a cair quando Carlos percebeu que a terra do terreno parecia mais fofa em certo ponto, como se tivesse sido mexida há pouco tempo. Ou talvez há muito, mas com algo ainda guardando vida ali. A enxada bateu em algo duro. O som metálico soou estranho, diferente do som habitual de pedra. Ele parou, ajoelhou-se. As mãos sujas de terra foram removendo camada por camada, até que um brilho discreto apareceu.
Uma pequena correntinha dourada, presa entre raízes secas. Era delicada, fina, com um pingente em formato de estrela. Ele a segurou com cuidado, como se o objeto pudesse se desfazer ao toque. Um arrepio percorreu-lhe o braço. Aquilo não parecia lixo antigo, nem simples esquecimento. Parecia lembrança. Logo em seguida, encontrou uma fotografia. Estava amarelada, dobrada ao meio, e o tempo havia apagado parte das feições. Mas ainda se via ali o sorriso de uma mulher jovem, e ao lado dela, uma criança de no máximo 5 anos. Atrás, rabiscado a lápis, havia uma data: 12 de março de 1985. Carlos sentou-se no chão, ofegante. O vento soprou leve, levantando poeira, e por um instante ele teve a impressão de ouvir risadas distantes, ou talvez fosse só o farfalhar das folhas. Guardou os objetos e decidiu continuar escavando. Alguns minutos depois, o metal da enxada encontrou algo diferente: madeira. Cavou com cuidado e revelou um pedaço de caderno, as páginas grudadas e manchadas pela umidade. Quando abriu, a capa se despedaçou entre os dedos. Ainda assim, algumas palavras resistiram. Era um diário. As primeiras linhas falavam de um tempo difícil, de contas e promessas, e de um nome que aparecia repetidas vezes: Antônio. Em outra página, um nome mais delicado surgia: Helena. E em meio à letra trêmula, uma frase chamou sua atenção. Hoje Pedro chorou de novo. Diz que houve alguém chamando ele do quintal. Antônio não acredita. Eu ouvi também. Carlos fechou o diário de súbito. O vento parou. A luz mudou. Um silêncio estranho tomou o lugar, pesado, quase denso. Nos dias seguintes, ele não conseguiu tirar a história da cabeça. Trabalhava durante o dia limpando o terreno, mas cada som de enxada batendo na terra parecia ecoar uma lembrança que não era dele. À noite, sonhava com vozes, passos e o barulho de um choro infantil se perdendo no escuro. Foi então que decidiu procurar os moradores mais antigos da região. A estrada de terra o levou até uma casinha velha, coberta de era. Um cachorro magro latiu, mas logo se calou quando o dono apareceu na porta. Um homem de barba branca, chapéu de palha e olhar cansado. Boa tarde, senhor. Meu nome é Carlos. Eu comprei aquele terreno um pouco mais abaixo, perto do córrego. O velho apertou os olhos. O lote do finado Antônio? Carlos engoliu em seco. Eu acho que sim. O corretor não falou muito sobre o antigo dono. E nem devia. O velho cuspiu no chão, limpando a boca com o dorso da mão. Aquele lugar não é bom de mexer. Carlos insistiu, tentando disfarçar o incômodo. O senhor conheceu ele? O velho olhou para longe, como quem tenta puxar lembranças do fundo de um poço. Conheci. Gente trabalhadora no começo. Ele, a mulher e o menino, Pedro. Viviam quietos, até o dia em que o menino sumiu. Disseram que foi para a cidade, mas ninguém viu. Pouco depois, a mulher dele também desapareceu. Só sobrou ele, mas nunca mais foi o mesmo. Passava as noites no terreno, cavando. Diziam que ouvia vozes. O velho abaixou o tom. Teve gente que jurou ver uma luz saindo do chão. Carlos sentiu um frio subir pela espinha. E o que aconteceu com ele? Sumiu também. Só restou a casa que o tempo comeu. A conversa terminou ali. O velho fechou a porta, deixando Carlos sozinho com o som distante do vento. No caminho de volta, o céu já escurecia. O terreno parecia diferente agora, mais vivo, como se soubesse que ele tinha escutado o que não devia. O diário, guardado no banco do carro, parecia pulsar. Naquela noite, o sono veio pesado. E com ele, os sonhos. Ele se viu dentro de uma casa antiga, o chão de tábuas rangendo a cada passo. Havia uma mulher de cabelos longos sentada à mesa, chorando, escrevendo algo. No quarto ao lado, um menino chamava: "Mamãe, mamãe".
A voz era suave, quase um sussurro. Carlos tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Então, a mulher ergueu o rosto. E por um instante, ele viu o próprio reflexo no olhar dela. Acordou suando, o coração acelerado. O relógio marcava 3h17 da manhã. Do lado de fora, o vento batia nas janelas, fazendo-as tremer. Carlos se levantou e foi até a janela. O terreno, iluminado pela lua, parecia respirar, e no meio da escuridão, algo brilhou, como se um metal estivesse refletindo a luz. Ele piscou. O brilho sumiu. Na manhã seguinte, decidiu voltar ao mesmo ponto onde havia encontrado o diário. O solo parecia ter mudado de cor, mais escuro, úmido. Começou a cavar de novo. Encontrou fragmentos de vidro, pedaços de porcelana e o que parecia ser uma tampa enferrujada. Ao puxar, o som do metal arranhando ecoou como um lamento. Era uma caixa. Pequena, pesada, completamente tomada pela ferrugem. Carlos limpou a superfície e percebeu que havia uma espécie de tranca na frente. Não sabia explicar, mas algo dentro dele dizia que não deveria abrir. Ainda não. Deixou a caixa sobre a mesa e decidiu ler mais do diário. As páginas seguintes estavam quase destruídas, mas ainda havia trechos legíveis. Antônio mudou. Não dorme. Fica olhando para fora, como se esperasse alguém. Ontem gritou comigo. Disse que o menino não devia ter falado nada, que tudo ia se resolver. Eu tenho medo. Hoje ouvi um barulho vindo do quintal. Parecia uma pá. Quando saí, ele estava cavando. Perguntei o que fazia. Ele disse que era para enterrar o passado. As palavras ardiam na cabeça de Carlos. Enterrar o passado. Aquela frase ficou martelando o dia inteiro. Ele caminhava pelo terreno e imaginava Helena, a mulher do diário, observando o marido cavar, o coração apertado, sem entender o que acontecia. Sentia o peso da história como se tivesse vivido aquilo também. À tarde, recebeu uma visita inesperada. Era Dona Rita, uma mulher de meia idade, vizinha distante. Ela ouviu dizer que ele havia comprado o terreno e quis dar um aviso. Meu filho, desculpe a intromissão, mas esse lugar, ele é estranho. A voz dela tremia. Eu morava mais perto. Quando era menina, minha mãe não deixava a gente brincar ali. Dizia que o vento daquele pedaço de terra carregava pranto. Carlos tentou sorrir. A senhora acredita nessas coisas? Não acreditava. Ela baixou o olhar. Até sonhar com uma mulher me pedindo para achar o menino. Desde então, nunca mais passei por lá à noite. Ela foi embora, deixando o ar mais pesado. Carlos ficou em silêncio por longos minutos, olhando para a caixa enferrujada sobre a mesa. O sol descia lento, tingindo tudo de laranja. Ele pensou em Helena, em Pedro, no diário, na correntinha. Tudo parecia convergir para um mesmo ponto. Algo enterrado, esperando ser revelado. Pegou a caixa nas mãos. Estava fria, úmida, como se respirasse. A tranca parecia simples, mas resistia. Tentou com uma chave velha, depois com uma faca. Nada. À noite, decidiu que deixaria para o dia seguinte, mas o sono não veio. Deitou-se e logo depois ouviu passos do lado de fora. Passos leves, compassados, como os de uma criança descalça. Levantou-se devagar, pegou a lanterna e foi até a porta. Abriu. O vento gelado cortou-lhe o rosto. Tem alguém aí? Perguntou. Nada. A luz da lanterna balançava e as sombras se moviam como se tivessem vontade própria. O coração dele batia no pescoço. Quando virou o rosto por um breve instante, viu uma silhueta parada perto da árvore mais antiga do terreno. Pequena, um vulto infantil. A lanterna piscou. O vulto desapareceu. Carlos voltou para dentro, tremendo. Sentou-se na beira da cama, as mãos no rosto, tentando respirar. No canto da sala, a caixa enferrujada parecia observá-lo. Na manhã seguinte,
O cansaço era visível. Os olhos fundos, a mente turva. Decidiu ir até a cidade. Precisava entender mais sobre aquele terreno. Na biblioteca municipal, entre registros empoeirados, encontrou o que procurava. Uma notícia antiga de jornal, datada de 1986. O título, desbotado, quase ilegível, dizia: Família desaparece em circunstâncias misteriosas. Investigações seguem sem resposta. A foto mostrava a mesma mulher e o mesmo menino da fotografia que ele havia encontrado. Carlos leu o texto inteiro. A matéria relatava que o marido, Antônio da Cruz, afirmara que a esposa e o filho haviam fugido durante a madrugada, após uma discussão. A polícia fez buscas, mas nada foi encontrado. Com o tempo, o caso foi arquivado. Ao final, uma frase o perturbou profundamente. Antônio declarou que venderia a propriedade e deixaria a cidade. Disse que aquele terreno nunca mais veria paz. Carlos sentiu as mãos suarem. Saiu da biblioteca, dirigiu de volta em silêncio, o coração pesado. A estrada parecia mais longa, como se o caminho o arrastasse para dentro da história que tentava desenterrar. Chegando em casa, foi direto até a caixa. Pegou o pé de cabra. Por um momento, hesitou, mas a curiosidade venceu o medo. Colocou a ponta do ferro na tranca e forçou. Um estalo seco ecoou pela sala. O som parecia vir de dentro da terra. A tampa se moveu 1 centímetro. E no instante em que a abriu, o vento que estava do lado de fora cessou de repente, como se o mundo prendesse a respiração. Carlos olhou para dentro e o ar pareceu sumir. O que viu ali não era apenas algo antigo, era algo que jamais deveria ter sido escondido. Por trás da tampa, o primeiro cheiro foi de umidade rançosa, misturado a ferro velho e algo levemente adocicado, como se o tempo tivesse guardado ali um perfume que já não existe em lugar nenhum. A luz da lanterna entrou aos poucos, e então os contornos apareceram. Uma trouxa de tecido grosso, escurecida pela terra, amarrada com um barbante endurecido. Um maço de papéis envolto por fita desbotada. Um anel simples de ouro, deitado no canto como se estivesse esperando o dono voltar. E algo que reluzia entre o pó. Um pedaço de metal com a forma de uma estrela. A mesma estrela da correntinha. Carlos sentiu o coração dar um passo adiante. Estendeu a mão. O tecido cedeu sob os dedos, áspero, frio. No primeiro toque, ele já soube o que carregava. Não precisava abrir. Os dedos reconhecem o peso do que não respira. Mas abriu, devagar. Debaixo da dobra, desenhou-se a curva de ossos pequenos, delicados como galhos finos de árvore. Não eram muitos. O tempo mastigara o resto. Ainda assim bastou. Ele encostou as costas na parede, os joelhos pedindo o chão. Ficou alguns segundos respirando, como quem acaba de emergir de um mergulho longo demais. Depois, com as mãos trêmulas, tocou o maço de papéis. Eram cartas. A primeira trazia uma data antiga e o nome Helena no canto. A caligrafia era firme, mas as letras tinham rachaduras de pressa. Se alguém ler isto, começava, que saiba. Eu tentei, gritei, bati na porta do mundo, mas do lado de fora só havia silêncio. A garganta de Carlos secou. Ele virou a página. Antônio não é mais o homem com quem me casei. Fala com homens que não conheço, que chegam de noite e vão embora antes do sol. O nome de um deles é Walter. Eles trouxeram dinheiro e medo, e o medo sempre custa mais caro. Pedro adoeceu, febre, delírios. Eu disse que precisamos ir ao posto. Antônio disse que não. Disse que era perigoso, que se descobrirem, estamos perdidos. As linhas seguintes eram curtas, como se a mão de Helena tivesse aprendido a escrever no escuro. Hoje o silêncio pesou no berço. Pedro não chorou. Eu gritei o nome dele, mas o nome voltou vazio. Antônio disse que foi acidente, que Deus ia entender. Eu não entendi. Carlos deixou as cartas sobre a mesa. Precisou se levantar, andar, abrir a janela como se o ar de fora pudesse organizar o de dentro.
No terreno, a noite agora parecia mais funda. Nenhuma cigarra, nenhum bicho. O silêncio quando presta atenção. Voltou para a caixa. Pegou o anel. Virou. Por dentro gravadas as iniciais. H.A. Helena em Antônio. Passou o polegar pela gravação como quem tenta lixar um passado impossível. No fundo da caixa, sob o pó, havia também uma chave pequena e um retângulo de couro ressequido, com o que parecia ser um desenho à caneta. Um mapa tosco do terreno, com um X marcado próximo à árvore antiga. Ao lado do X, 2 letras, HP, Helena, Pedro. O estômago de Carlos contraiu num gesto que não era fome. Ele pegou a lanterna e saiu. O vento bateu no rosto como água fria. Caminhou até a árvore, a mesma que, na noite anterior, parecera abrigar uma sombra. A terra ali estava ligeiramente mais alta, como uma respiração presa. Ajoelhou. Encostou a mão, ainda úmida. Aquela umidade que não vem da chuva. Eu não posso fazer isso no escuro, disse mais para si do que para a noite. Mesmo assim, enfiou a pá, só para testar. A lâmina cortou a primeira camada. A terra cedeu fácil, como se estivesse pronta. Ele parou. Olhou em volta. Nenhum som, só o próprio coração tentando caber na caixa do peito. Voltou para dentro. Precisava de dia. Precisava de gente. Não dormiu. A cada vez que fechava os olhos, a imagem do pequeno embrulho voltava. Em algum momento, o sono venceu por cansaço e ele sonhou com um campo amarelo, um menino correndo entre flores, rindo sem som. Acordou com o sol alto e a sensação de que o sonho não era aviso, era pedido. De manhã, ligou para a delegacia. A voz da atendente o transferiu. E do outro lado, quem atendeu foi a inspetora Mariana. Ele reconheceu o nome da notícia velha, lembrança de sua pesquisa na biblioteca. Fora ela quem, anos atrás, assinara um relatório comentando o arquivamento de casos antigos por falta de provas materiais. Ele explicou, sem floreios, o que encontrara. Do outro lado, um silêncio atento. Em seguida, a decisão. Não toquem mais nada. Estou a caminho. 2 horas depois, uma viatura poeirenta estacionou diante da cerca. Desceram Mariana e um perito de camisa xadrez, olhar clínico e paciência de quem sabe que a verdade, quando sobe, sobe devagar. Carlos os levou até a mesa, mostrou a caixa, os ossos pequenos, as cartas. Mariana leu as primeiras linhas com o respeito que se reserva a quem só agora consegue falar. A gente vai tratar isso como local de crime, disse, sem teatralidade. Mesmo com o tempo passado, é o que é. Montaram tendas, posicionaram fitas, e a terra ganhou uma moldura oficial que, paradoxalmente, a deixou mais humana. O perito fotografou cada objeto antes de tocar. Recolheu o anel, a estrela, a chave, a fita desbotada. Mariana anotou datas, nomes, sinais. E então foram até a árvore. Carlos mostrou o mapa no couro. O perito assentiu, como quem confirma que a intuição também pode ser método. Começaram a cavar com delicadeza. A cada camada, a pá cedia lugar às mãos, e as mãos à escovinha. Os primeiros fragmentos surgiram como quem pede desculpa por chegar tarde. Pedaços de tecido, uma costura de vestido infantil, uma pequena fivela que poderia ter prendido um cabelo. Depois, os ossos. Pequenos, frágeis, misturados à terra. O perito respirou fundo 2 vezes antes de embalar. Aqui, disse ele, num sussurro dirigido mais ao tempo do que às pessoas. A gente vai devagar. Carlos se retirou alguns passos, oferecendo o corpo para o tremor que veio. Conseguiu olhar para cima. O céu estava de um azul impassível, como todo céu em dia de notícia grave. Seu Joaquim apareceu na cerca, chapéu na mão, e ficou ali, sem se aproximar demais. Havia respeito no espaço entre as pessoas. Eu sabia que esse dia vinha, disse o velho, sem olhar ninguém nos olhos. A terra sempre devolve.
Enquanto a equipe trabalhava, Mariana pediu licença para ver o resto das cartas. Havia trechos que pareciam ter sido arrancados do diário original e guardados ali como duplicata, talvez na esperança de que, se um se perdesse, o outro sobreviveria. Em uma página, Helena falava de um negócio que Antônio aceitara com Walter, um homem de sorriso pequeno e olhos sempre abertos. Dissera que o terreno seria usado por uns tempos para guardar tambores, coisa de prazo curto, nada que fizesse mal. Mas logo depois os animais do vizinho adoeceram, o córrego ganhou um cheiro estranho e o menino começou a tossir à noite, até que a febre tomou a casa. Eu disse que tinha que chamar o médico, escreveu ela. Antônio me segurou pelo braço, forte como nunca. Disse que se a cidade soubesse dos barris, a polícia viria. Disse que Walter não perdoa quem fala demais, que era só esperar a febre baixar. Eu esperei, ela não baixou. Carlos fechou os olhos para impedir a imagem de crescer, mas ela cresceu. Um homem com medo demais para escolher o amor. Uma mulher com coragem demais para ser poupada. Um menino com a vida pequena demais para carregar culpa. E Walter? Perguntou baixo. Esse homem ainda existe? Existe, respondeu Mariana seca. E sabe sobreviver. Muda de ramo, nunca de método. Vai ouvir da gente. O perito chamou. Mais ossos. Não de criança dessa vez. A cova, discreta e vergonhosa, guardava 2 tempos do mesmo crime. Mariana se aproximou e fez um sinal com a cabeça que condensava sentimento e procedimento. Era Helena. Não havia crânio completo, não havia certeza imediata, mas as peças começavam a caber no tabuleiro. Ao lado dos restos, em altura diferente, apareceu algo metálico, encardido, com a forma de um peixe. Um chaveiro. No metal, letras quase apagadas. A.C. Antônio da Cruz. O homem que cavou. O homem que sumiu. Ali, porém, não havia os ossos dele. Só o rastro. Na pausa do meio-dia, enquanto o perito anotava coordenadas e o sol tentava furar a tenda de calor, Mariana encostou na mesa onde os objetos estavam etiquetados. O caso vai reabrir oficialmente, disse. Com isso aqui, não tem arquivamento que se sustente. E o que acontece comigo? Perguntou Carlos num gesto de quem, sem querer, virou página de livro de mais gente. O que sempre acontece com quem encontra o que os outros esconderam. Você vira referência e endereço. Vão te procurar, uns para agradecer, outros para desacreditar e alguns para comprar. Mariana sorriu de canto. Não venda. Ele riu sem humor. Nem se eu quisesse. Esse chão agora não é mercadoria. A tarde trouxe gente. Uma mulher de vestido florido, uns 40 e poucos, aproximou-se devagar. Disse chamar-se Luzia. Trazia na bolsa um recorte de jornal idêntico ao que Carlos lera na biblioteca. Era sobrinha de Helena, filha de uma das irmãs que se mudara para a cidade grande depois que tudo aconteceu. Falou baixo, com cuidado, como quem pisa num assoalho antigo. Minha mãe dizia que tia Helena não ia embora assim. Eu cresci ouvindo esse não. Hoje, quando me falaram que acharam coisa no terreno, a voz falhou e ela apertou o recorte. Eu vim. Mariana a ouviu com olhos de quem tem espaço para mais de uma dor. Disse que, terminado o procedimento, os restos seriam enviados para exame, que talvez conseguissem identidade por DNA, que o Estado sabia atrasar, mas às vezes chegava. Eu espero, disse Luzia, e havia nessa frase o peso leve de quem já esperou muito. O sol começava a inclinar quando o perito, com uma espécie de cuidado ritual, cobriu a escavação por aquela noite. Ficaria alguém de guarda. A fita amarela tremulou, e o terreno, agora oficialmente cenário, parecia menos ameaçador. Talvez porque olhar de frente acalme, mesmo quando dói. Carlos ficou. Não quis ir para a cidade, não quis deixar o terreno sozinho. Mariana demorou a ir embora. Quando o fez, deixou um cartão.
Se qualquer coisa acontecer, vozes, carros, propostas, me liga. E Carlos, ela olhou para o céu, como quem pede testemunha. Obrigado. Ele assentiu. Voltou para dentro. A caixa, vazia de segredos e cheia de nome, descansava na mesa como objeto de igreja. A estrela de metal parecia menos brilhante, mas mais presente, como se tivesse cumprido o que devia. A noite caiu macia, sem vento. Carlos acendeu uma lâmpada amarela e ficou sentado, ouvindo as próprias mãos sobre o tampo da mesa. Abriu outra vez as cartas. Havia uma, menor, que ele ainda não tinha lido. Estava dobrada dentro do envelope, protegida pelo anel. Reconheceu a letra, mas algo nela parecia ter sido escrito noutro momento, com outra respiração. Se eu não puder ir com você, Pedro, começava, que pelo menos alguém te leve para onde o vento não dói. A carta seguia como uma prece. Não havia culpa, havia pedido. Quem achar isto, por favor, conte ao meu menino que a culpa não é dele. E se não puder contar, plante uma árvore, que é a forma das coisas ficarem sem prender ninguém. Carlos leu devagar, deixando cada palavra achar lugar dentro dele. Ao fim, ficou só com o som do relógio da cozinha, marcando minutos que não se apressavam. A lua, do lado de fora, pousou sobre a copa da árvore como mão sobre cabeça de criança. Foi então que ouviu, baixinho, atrás dele, 3 batidas na porta, delicadas, como se alguém pedisse licença sem querer entrar. Ele ficou por um segundo paralisado. Depois se levantou. Ao abrir, o frio da noite se derramou para dentro. Não havia ninguém. Só o terreno sob prata. Mas algo no ar, um tipo de calma sem dono, fazia companhia. Ele deu um passo para fora. Caminhou até a árvore, agora com uma fita amarela, abraçando o tronco como lenço. Encostou a mão na casca. Sentiu um calor que não deveria estar ali. Não calor de febre, calor de pele morna. Fechou os olhos e não pediu nada. Aprendera que há noites em que o silêncio é a única língua que a gente fala sem erro. Na manhã seguinte, carros, viaturas, um furgão do instituto, um automóvel verde musgo que trazia dentro um homem de terno leve e rosto magro. Dr. Álvaro, promotor da comarca. Cumprimentos rápidos, o consulto com a inspetora Mariana, a ordem formal de reabertura do caso Helena e Pedro. Palavras de lei, encontrando aquilo que a terra já sabia. O senhor é Carlos? Perguntou o promotor, aproximando-se. Sou. O Estado costuma chegar atrasado, disse sem cinismo. Hoje, ao menos, chegou. Vamos fazer o que tinha que ter sido feito. Quando começaram a remover o que restava, ossos, objetos, pequenas memórias que resistiram como unhas, Carlos se afastou outra vez. Não por medo, por respeito. Soube naquele instante que a história não era mais só dele. E, ao mesmo tempo, soube que, de alguma forma inexplicável, sempre seria. No fim da tarde, com as escavações encerradas por hora, Mariana devolveu a ele a cópia das cartas que tinham sido digitalizadas. Entregou também uma recomendação. Não fique sozinho todas as noites. Depois sorriu. Ou fique, se for o que te faz bem, mas não guarde o que encontrou como quem esconde. Isso aqui não é segredo, é memória. Ele assentiu, olhou para a árvore, pensou na carta que falava de plantar. Pensou que, talvez, quando tudo terminasse, quando papéis fossem assinados e nomes ganhassem ponto final, um IP amarelo pudesse ficar ali, abrindo ao vento aquilo que um dia foi enterrado. Quando o último carro sumiu na curva de terra, o terreno respirou de novo. Não era o suspiro pesado da primeira noite, nem o silêncio cortante das madrugadas anteriores. Era uma respiração de gente que dorme depois de contar o que precisava. Carlos sentou-se no degrau da varanda, o diário no colo, e ficou olhando o céu roubar a luz do dia. Um pássaro riscou uma linha preta, invisível, de horizonte a horizonte.
A correntinha de estrela, descansando sobre a mesa, cintilou como quem reconhece o brilho irmão lá de cima. Ele abriu o diário numa página que não lembrava de ter visto. Talvez a tinta só se mostrasse em dias certos. Talvez os olhos é que agora soubessem ler. A verdade, dizia Helena, é como água guardada em barro. Sempre encontra um jeito de sair. Carlos fechou o caderno, sorriu curto e falou alto, sem vergonha do vazio responder. Encontra, Helena. Encontra sim. De dentro da casa, o telefone vibrou. Uma mensagem de Mariana. Amanhã cedo vamos ouvir um tal de Walter. Se não mais por crime, por covardia. Te aviso. Ele respondeu com um ok, que queria dizer mais coisas. Depois ficou ali, parado, até o céu apagar de vez. Quando levantou, a decisão já estava tomada. Não era só o terreno que ia ganhar árvore. Ele também ia plantar algo em si que não pudesse mais ser desenterrado por medo. Talvez fosse simples como cuidar, todos os dias, daquilo que agora tinha nome. E foi assim, sob o peso leve de um ar mais claro, que a noite caiu sem ameaça. Não havia vozes, não havia passos de criança. Havia, sim, uma presença antiga que finalmente tinha por onde passar. O vento dançou devagar nas folhas da árvore. A fita amarela estalou só uma vez. E Carlos, com as cartas sobre a mesa e a caixa, agora apenas recipiente, entendeu que chegara ao ponto de virada. De agora em diante, a história deixava de ser suspeita para ser verdade. O passado, enfim, se movia. O futuro, enfim, podia chegar. O barulho do vento parecia mais alto naquela manhã. A tampa da caixa ainda aberta sobre a mesa revelava o que o tempo tentou esconder. Pequenos ossos, frágeis como pétalas secas, e uma carta dobrada em 4, amarelada, mas ainda legível. Carlos demorou alguns segundos para respirar. O coração batia como se quisesse fugir dali, mas as pernas não obedeciam. Ele sabia que, depois de ler, nada mais seria o mesmo. Com mãos trêmulas, desdobrou a carta. A caligrafia feminina era bonita, mas o traço denunciava pressa e desespero. Se alguém encontrar isso, saiba que não foi acidente. Não houve fuga, nem culpa de Deus. O mal começou aqui dentro, e o silêncio o alimentou. Perdoem, Pedro. Ele não entendeu o que aconteceu. Fui eu quem não conseguiu salvá-lo. E se eu desaparecer, é porque o medo venceu antes de mim. Assinava apenas Helena. A carta junto dos ossos dizia o que ninguém teve coragem de dizer por décadas. O menino enterrado era Pedro, e o homem que devia protegê-lo, Antônio, o pai, fora quem o silenciara. Não por maldade pura, talvez, mas por medo, por culpa, por ter feito acordos errados com pessoas perigosas. Mas no fim, medo é só outra forma de covardia. Carlos deixou a carta sobre a mesa, o olhar perdido no vazio. Sentia o coração apertado, não só pela tragédia, mas porque agora entendia o peso de tudo. O terreno o havia chamado, não por acaso, mas por necessidade. Ele fechou a caixa com cuidado e, num impulso quase sagrado, cobriu-a com o pano e a segurou junto ao peito. Foi até o carro. O céu estava nublado, o vento frio. Na estrada, a poeira se levantava como véu de despedida. Na delegacia, a inspetora Mariana o recebeu de imediato. Bastou olhar a caixa para entender que havia ali o fim de um mistério e o início de outro. A senhora precisa ver isso, disse Carlos sem fôlego. Quando ela abriu e viu o conteúdo, o silêncio tomou a sala. Mariana respirou fundo. Meu Deus, murmurou. A gente procurou por essa família por anos. A carta foi lida, copiada, selada como prova. O caso, antes arquivado e esquecido, reacendeu com força. Jornais da região voltaram a falar do lote do silêncio, o mesmo que agora se tornava o lote da verdade. As pessoas comentavam nas feiras, nas praças, nas igrejas. A notícia se espalhou como vento quente em palha seca.
Logo, repórteres foram até o terreno. Queriam filmar, mostrar o homem que descobriu o segredo enterrado. Carlos não quis dar entrevistas. Disse apenas uma frase: "Eu não descobri nada. Só ouvi o que o lugar tentou dizer." Enquanto a polícia reabria o caso, as autoridades exumaram restos compatíveis com os de Helena encontrados próximo ao poço antigo. O laudo confirmou o que as cartas já gritavam: mãe e filho estavam juntos. E Antônio, o homem que fugira, desaparecera sem deixar rastros. Mas o nome dele voltou aos registros. Antigo dono, principal suspeito, responsável direto pela tragédia que marcou a cidade há quase 40 anos. A cada revelação, Carlos sentia o coração aliviar um pouco. Não por prazer, mas por justiça. Era como se o ar ficasse mais leve, como se o próprio terreno respirasse melhor. Nos dias seguintes, o local se tornou ponto de visitação silenciosa. Pessoas vinham, deixavam flores, velas, bilhetes. Alguns oravam, outros choravam, outros só ficavam ali, olhando o chão, como se escutassem o que a terra dizia em voz baixa. Carlos limpava tudo todas as manhãs. Plantou pequenas mudas em volta do espaço onde a caixa fora encontrada. E em silêncio, agradecia. Certa tarde, Mariana apareceu de novo sem farda, sem prancheta, apenas com um olhar sereno. "Trouxe isto para você", disse ela, entregando uma pasta. Dentro estavam cópias das cartas, o relatório do caso, a foto antiga de Helena e Pedro restaurada e um bilhete escrito à mão, para que o tempo não os apague de novo. Carlos sorriu, agradeceu e, pela primeira vez em muito tempo, chorou sem pressa. Mariana olhou o terreno ao redor. As árvores balançavam devagar, o ar leve, diferente de antes. "Parece outro lugar." "É", respondeu Carlos, "porque agora ele está vivo." O tempo passou. O terreno, antes abandonado e temido, virou um pequeno memorial. Carlos construiu ali uma casinha simples, onde morava com a companhia do silêncio e da memória. Deixou a caixa, agora limpa e vazia, em uma prateleira, cercada de flores. No centro do terreno, plantou um ipê amarelo e ao lado colocou uma placa pequena. Para Helena e Pedro, a verdade floresce mesmo quando nasce da dor. A cada primavera, o ipê se enchia de flores e a cidade inteira parecia lembrar. Crianças da escola local visitavam o lugar. Professores contavam a história não como tragédia, mas como lição de coragem, sobre não se calar, sobre escutar o que o silêncio tenta dizer. Carlos envelheceu ali, nunca mais quis ir embora. Tornou-se parte da paisagem, como o vento que atravessava o campo. Às vezes, algum visitante o reconhecia e dizia: "O senhor é o homem que achou o segredo?" E ele sempre respondia com um sorriso curto: "Eu não achei. O segredo me achou." Numa tarde calma, sentado sob o ipê, ele abriu o diário de Helena pela última vez. As páginas já se desfaziam, mas as palavras resistiam. "Se um dia alguém me ouvir, que saiba que não temi a morte, só temi o esquecimento." Carlos fechou o diário devagar. Olhou para o céu dourado, cheio de luz e vento, e respondeu baixinho, com a voz leve de quem já entendeu tudo: "Eu te ouvi, Helena, e ninguém vai esquecer." O sol descia, tingindo o terreno de laranja e ouro. As flores do ipê balançavam, caindo devagar, como se o tempo pedisse calma. Carlos ficou ali, sentindo o vento bater no rosto, o mesmo vento que um dia o trouxera para aquele lugar. Agora ele sabia, não fora o acaso. O terreno o havia escolhido, não para fugir da dor, mas para libertar as almas que ainda chamavam por justiça. A brisa passou, leve, quase um sussurro, e ele teve certeza de ouvir risadas infantis ao longe. Sorriu. O silêncio, que um dia foi medo, agora era paz.